Foi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estava com saudade de uma aula ao vivo, né? A gente acaba se falando só por WhatsApp, né? A gente antigamente tinha aquelas lives mensais do Trevo, a gente acabava tendo mais contato com vocês. Então, hoje em dia, com as aulas gravadas, a gente fica muito tempo sem trocar uma ideia. E eu adoro esse contato, imediato com o aluno, que você consegue sentir onde estão as maiores dificuldades, né? Qual é a preocupação maior da turma. A nossa aula de hoje é sobre contratação direta, que são poucos artigos, mas como vocês sabem, é um dos temas que mais cai na prova, e que mais traz tormenta para a administração pública, né? Seja porque a gente tem muita jurisprudência do Tribunal de Contas, seja porque são os processos que, por óbvio, são maior alvo em fiscalização, né? Já que a gente tem esse afastamento da licitação, que já serve como um alerta para os órgãos de controle, tanto interno como externos, tá? A nossa aula de hoje vai falar das contratações diretas, mas eu queria começar falando um pouco com vocês sobre o fluxo na nova lei de licitações. E aí a gente passa um pouco por toda a lei para a gente começar já uma base sobre quais são os pontos mais importantes para a gente trabalhar, tanto na prática como nas provas de concurso objetivas e discursivas. A lei de licitações e contratos, ela é um tema absoluto em direito administrativo. A incidência dela em todas as fases do concurso é enorme. Então, é um tema que a gente estuda para a prova objetiva, para a prova discursiva, para a prova oral. Se eu tivesse que fazer alguma recomendação, eu faria para vocês focarem nesse estudo da lei de licitações e contratos, porque as grandes bancas de concurso público sempre trazem especialistas no tema, às vezes até mais de um, né? A minha banca, por exemplo, tinha o Gessé e o Flávio Amaral. Então, eu tinha dois especialistas em licitações e contratos numa banca só. E isso agora se repetiu um pouco na prova atual da PGM de Niterói. A gente tem o Raposo, que é especialista em licitações e contratos. Teve o Marcos Vinícius, que é da PGM, que é nosso chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos. Então, se vocês forem reparar a dinâmica das provas das bancas de procuradoria, a gente sempre tem pelo menos um, às vezes dois ou até três especialistas no assunto. Então, foquem sempre nesse estudo. É, Até porque em procuradoria é comum que a gente tenha uma especializada só de licitações e contratos, né? Então vocês podem acabar indo trabalhar diretamente com isso. Até falo um pouco da minha experiência, como a gente teve a prova da PGM Niterói agora, dos 9 alunos empossados, 8 eram alunos do Trevo. E desses 8, 3 foram para a Procuradoria de Licitações e Contratos. A gente hoje divide sala. Então, eles, de uma semana para outra, terminaram as provas orais, tomaram posse, já foram trabalhar direto com licitações e contratos com acervo próprio. Então, não dá tempo de você parar para aprender o assunto, não. Você já tem que chegar bem afiado. Por isso, até que o nível de cobrança nos concursos desse tema é tão alto, né? Que a gente sabe que vai usar muito na prática. Então, feita essa introdução aí, eu queria pedir para vocês pegarem aquele materialzinho que eu mandei em PDF. Aquele material, ele fala de contratação direta basicamente na Lei 14.133. Em alguns trechos, eu utilizei um procedimento que a gente usa nas nossas regulamentações municipais, só para eu explicar algum caso específico para vocês explicar como esse andamento funciona na prática, tá? Mas está discriminado também nas próprias menções. Então, vou começar aqui, vou abrir aqui na tela para vocês esse fluxo. Vou até pedir para vocês reolharem o material antes, porque eu sempre acho que quando coloca aqui fica tão pequenininho, mas vamos tentar. Deixa eu só fechar aqui para não abrir nada no meio da nossa conversa. Aqui, vamos lá.
Por que que eu coloquei logo no começo da nossa conversa esse assunto? Porque se você conseguir entender bem o fluxo das contratações, você tira o restante de letra. Por quê? Porque todas as nuances do processo de contratação, elas vão estar inseridas em alguma etapa desse fluxo. Então, sabendo o fluxo, você vai saber, vai conhecer as principais discussões que existem dentro de cada um desses quadradinhos aqui. Qual é a minha dica principal? Entendam a licitação como um processo. É a melhor forma de estudar. Até falei sobre isso numa aula nossa sobre licitações e contratos, que eu falei um pouco de planejamento, porque isso é muito real. Se você pegar a letra da lei 14.133 e começar a ler os artigos, ainda que em sequência, o estudo fica não só cansativo, como difícil de você memorizar. Então, tudo que você consegue memorizar através da compreensão, eu não decorei, eu compreendi, isso facilita muito. Eu reconheço que algumas pessoas têm facilidade de decorar conteúdo. Essa, por exemplo, nunca foi uma característica minha. Não tenho essa facilidade de decorar conteúdo. Eu sempre prefiro entender os processos. Então, vou compartilhar com vocês essa minha experiência, que eu acredito que vai ajudar a transformar licitações em contratos de uma lei extensa e chata para um procedimento bacana, que faz sentido, tá? Então, vamos começar. De onde é que surge a ideia da Lei 14.133? Vocês vão ter uma aula específica sobre isso com o procurador Marcos Vinícius, que vai falar dessa sucessão de regimes, dessa convivência entre os dois regimes, de ultratividade da lei. Esses 3 pontos são super importantes, até caíram agora na Procuradoria de Nova Iguaçu, na prova oral. Mas eu quero começar falando com vocês sobre a ideia da lei em si. A Lei 14.133, ela tem uma grande vantagem em relação à Lei 8.666, de 93, que é de organizar, de aglutinar num só instrumento várias disposições que ficavam esparsas dentro do direito administrativo. Então, isso facilita muito para o aplicador do direito. E, além disso, a lei passou também a incorporar como norma jurisprudência do Tribunal de Contas, alguns entendimentos de pareceres normativos da AGU. Então, isso facilita também, porque quando você estuda a Lei 14.133, você está estudando direta ou indiretamente também jurisprudência, também doutrina, né? Então, ela virou uma lei rica nesse aspecto. Muitas pessoas criticaram o seu texto em si, dizendo que houve uma previsão nova, foi trazida uma nova lei, mas que ela não foi tão inovadora quanto era desejado. Não tratou de, por exemplo, marketplace, não falou tanto dessa possibilidade de regime diferenciado, de contratação. Mas, de fato, a lei não tinha essa pretensão de ser disruptiva. Ela já foi um avanço muito grande em relação a 8.666, né? Já existem previsões nela que não estavam na lei anterior. Então, até para um momento em que você tem que conviver com esses dois regimes, um certo conservadorismo cai bem, né? Até por conta da segurança jurídica, da necessidade da administração pública se adaptar a um novo regramento. Se a gente tivesse uma inovação por completo, seria um tanto caótico, né? Vocês viram que a gente teve 2 anos para regulamentar a nova lei, para se adaptar ao novo regime, e o que acontece? Agora que os municípios e que os estados estão começando a fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, a lei nova, ela se preocupou muito com isso. E nesse processo de entender por que é necessária uma lei nova, de entender qual seria o papel dessa lei nova e de que maneira as contratações públicas poderiam ser mais eficientes, verificou-se que as principais falhas ocorriam em razão de falhas de deficiência, né, para não ser repetitiva, no
Planejamento. Na primeira fase da licitação, a gente vai dividir a licitação sempre em três fases. A gente tem a fase interna, que é essa fase de planejamento. A gente tem uma fase externa, que é a fase de publicação do edital, realização do certame, e a fase de execução contratual, em que a gente tem o cenário, digamos assim, completo. A gente tem um contrato para trabalhar, a gente já teve um edital, a gente já teve o certame, então a gente vai dividir a licitação nesses três momentos: fase interna, a fase externa e a execução contratual. A fase interna, esse primeiro momento da contratação, ela é a chave de tudo, né? Por quê? Porque se eu tenho uma falha na execução contratual, olha, eu te diria que em 90% dos casos foi alguma falha que veio do edital, que veio de um planejamento mal feito, né? E a grande parte dos problemas que a gente tem na fase externa, no certame em si, é às vezes de um edital, é de um TR mal feito, é de um contrato, uma minuta de contrato mal feito. Então, muitas vezes a gente vê uma contratação que não atingiu a sua finalidade e que teve uma fase interna, externa e uma execução contratual sem nenhuma intercorrência, digamos assim. Isso significa? Significa que o planejamento foi ruim, né? Então, qual é o principal, qual é o diferencial? O que que surge assim como o objetivo dessa fase de planejamento? Identificar a necessidade da administração pública e qual é a melhor forma para solucioná-la. Então, eu tenho que identificar a necessidade para depois partir para qual é a melhor forma de solucioná-la. A gente tende a lidar com as contratações públicas sempre colocando a administração pública como uma grande vítima, né? E o contratado como um grande vilão. Por conta de todos esses casos que a gente vê de sobrepreço, de falha na execução contratual. Mas a gente tem que fazer uma meia-culpa no sentido de que muitas vezes o planejamento ruim da administração pública, as falhas nessa fase interna, elas implicam na falha do contratado, né? E é por isso que a gente fala que um dos maiores problemas que existe, vocês devem estar cansados de ouvir palestras do Flávio Amaral, do professor Rodrigo Mascarenhas, eles sempre falam assim, olha, a administração pública compra mal e compra caro, né? Por que isso? É sempre desonestidade? Olha, eu posso falar para você até por experiência. Na maior parte das vezes, eu diria que a grande maioria das vezes, não é não. É realmente deficiência no planejamento, sabe? Agentes de contratação pouco capacitados para fazer um planejamento. A gente conversa sobre a necessidade de você fazer com que as assimetrias que a gente tem em informacionais entre a administração pública e o contratado sejam menores. Por quê? Porque o contratado, apesar de todo mundo dizer que é muito bom você estar com a administração pública, é uma festa, né, uma farofa, ele, na verdade, ele está em várias posições de vulnerabilidade, tá? Estou falando com vocês partindo do universo ideal, né? Que é o do dever ser, em que todas as pessoas são honestas, não teve nenhum tipo de conluio, tudo nessa linha. Deixa eu só dar uma pausa aqui, que meu cachorro está tumultuando. Um segundo. Ele fica carente de eu estar dando aula, aí ele para do meu lado e fica se lambendo. Minha concentração vai embora.
O que eu estava falando? Da gente trabalhar nessa fase de planejamento para diminuir essas assimetrias informacionais, né? Por quê? Porque são elas que aumentam tanto o custo da contratação. Por quê? Se eu sei que com a administração pública o meu planejamento é falho e eu não vou ter facilidade em executar aquele contrato, eu certamente vou precificar diferentemente esse objeto. Vocês concordam? Vamos pensar como se a gente estivesse no lugar do contratado, tá? É... Só um minutinho. Foi. Vamos pensar que a gente está no lugar do contratado. O que vocês prefeririam? Eu tenho a possibilidade de contratar com a Priscila, vou ser contratada por ela, para fazer uma obra de um condomínio, tá? E a Priscila vai me pagar em 3 parcelas no Pix. E o projeto já está todo muito bem feito, a gente tem conversado. E eu tenho a opção de contratar com a administração pública para fazer uma obra pública, que eu vou receber depois que eu tiver executado cada uma das partes daquele cronograma, né, de acordo com o cronograma de desembolso. E eu só vou receber depois que tiver sido atestado que foi prestado o serviço da maneira adequada, que não houve nenhuma falha nessa execução. Eu tenho que estar com todas as minhas certidões em dia. Possivelmente eu tenho que ter algum tipo de qualificação financeira, talvez apresentar um seguro. Se houver qualquer tipo de falha nessa execução, eu posso sofrer uma série de penalidades. E caso a administração pública queira mudar esse projeto, ela pode, dentro dos percentuais legais, né? Mas sem eu concordar, né? Ela pode unilateralmente fazer essas alterações. Ela pode alterar outras previsões do contrato, ela pode fiscalizar aquele contrato da maneira como ela entender. Se ela deixar de fazer o pagamento, eu não posso suspender automaticamente a execução daquele contrato. Então, qual dos dois casos parece mais interessante? Você contratar com um particular, você ser contratada, né, por um particular ou pela administração pública? Parece muito mais simples que um particular. Então, para você contratar com a administração pública, você de fato tem que ter algum tipo de interesse. E qual vai ser esse interesse? Ah, com a administração pública eu consigo colocar um preço maior. É isso que a gente vê muitas vezes no mercado, né? Que existe um preço diferente para o mercado e um preço diferente para a licitação. Por isso, quando a gente faz pesquisa de mercado, é tão importante que a gente tenha uma multiplicidade de fontes na pesquisa de preço, mas que a gente utilize primordialmente outras contratações de entes públicos, porque eles sim vão conseguir parametrizar para a gente o valor daquela contratação no mercado, e não uma pesquisa meramente com fornecedor, né, que tende a não ser tão fidedigna quanto a realidade da contratação para a administração pública, permitindo que a gente tenha com maior facilidade uma licitação deserta ou fracassada, né? Então, feitas essas considerações sobre o planejamento, a gente parte aqui para o nosso fluxo para o quadradinho número 1. No meu quadradinho número 1, eu tenho que o passo inicial da licitação é a identificação da necessidade administrativa, né? É o que eles chamam de um documento chamado DOD, que é Documento de Oficialização da Demanda. E quando você identifica a necessidade administrativa, a necessidade administrativa não é o que eu quero contratar, é o que eu preciso. Por exemplo, as paredes da escola XYZ estão descascadas.
Isso precisa ser consertado. Aqui eu identifiquei a necessidade administrativa. Quando eu estou nesse primeiro momento, não está correto você iniciar um processo administrativo de contratação dizendo: eu preciso pintar a parede. Por quê? Porque a necessidade é a de restabelecer, né? Consertar, adequar a pintura das paredes da escola tal. Por quê? Porque depois desse momento, eu vou analisar no quadradinho 2 que a manutenção da escola XYZ está prevista no plano anual de contratação, ou plano de contratação anual, cada ente chamou de um nome. Em seguida, eu vou ter uma autorização da autoridade competente dizendo, olha, existe essa necessidade e ela está prevista no plano de contratação anual, pode prosseguir. E aí eu passo para um instrumento novo que surgiu com a Lei 14.163 de 2021, apesar dele já ser muito comum nas contratações de TI, né? Ele já era exigido nas contratações de TI antes da lei nova. Eu passo para a fase de elaboração do estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, ele vai analisar qual é a necessidade e destrinchar quais são as formas de atender aquela necessidade. Eu posso contratar uma empresa de manutenção, eu posso mobilizar algum servidor que seja dessa área de manutenção e comprar os insumos necessários. Eu posso fazer uma reforma geral, não só dessa parede, aproveitar a oportunidade para fazer uma reforma completa. Eu posso verificar no estudo técnico preliminar que, na verdade, não basta pintar, eu preciso também impermeabilizar aquela parede, então minha contratação vai ser de 2 serviços diferentes. Então, vocês entendem qual é o papel do estudo técnico preliminar? Ele vai aprofundar o problema que surgiu, a necessidade administrativa que surgiu, para, através de uma série de estudos, né, de cunho técnico, isso é importante colocar, através de uma série de estudos técnicos, determinar qual é a melhor solução para aquele caso, tá? Então, nesse momento, a gente analisa qual vai ser a melhor solução para aquele caso, pega uma estimativa rasa de valores e, com base nisso, a gente verifica se, no caso concreto, a gente vai precisar fazer um mapa de risco, né, para as contratações mais simples, ou matriz de risco, conforme o caso, e aí vai caber a cada ente determinar quais são as hipóteses em que cada um desses será cabível, para, em seguida, eu requerer aquele objeto para a autoridade competente, né, que é a autoridade máxima do órgão, o secretário, vai depender de qual é o órgão envolvido, nesses casos, em regra, é o secretário, né? E aí, depois que a gente tem essa requisição, a gente passa para o momento seguinte, que, salvo nas contratações de obras e que não sejam de serviço comum, né, a gente vai passar para o termo de referência. Ou antes da Lei 14.133, a gente começava a licitação aqui embaixo. A primeira página do nosso processo de contratação era o termo de referência. Então, olha como a lei nova, ela andou bem ao trazer todo esse caminho a ser percorrido antes do termo de referência. Por quê? Porque quando eu começava direto com o termo de referência, eu perdia todo esse trecho que tem um papel importante sob o ponto de vista técnico, né? O embasamento técnico da minha contratação. Então, eu vou fazer o termo de referência, e aí, quando eu faço o termo de referência, eu vou conseguir, com base na solução encontrada pelo estudo técnico preliminar,
trazer o contorno daquela contratação, quantas peças, lote, é por item, é por preço, todos esses detalhes que vão interferir, principalmente na fase externa, vão estar presentes nesse momento do termo de referência, tá? E aí, com esse termo de referência, eu parto para o ponto 8, que é a elaboração da estimativa de valor. Aqui sim eu faço uma pesquisa de preço. A Lei 14.133, ela é muito rica nesse aspecto da pesquisa de preço, porque ela incorporou toda a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre especificamente a necessidade de utilização de uma cesta de preço. O que é isso? A composição do valor da contratação com base numa multiplicidade de fontes, não apenas aquela consulta que muitas vezes era basicamente pro forma, né, de 3 fornecedores. Então, hoje em dia, cada ente vai disciplinar esse ponto no seu regulamento interno, salvo nas hipóteses em que houver a utilização de recursos federais, então você vai aplicar diretamente a disposição do artigo 23, mas você tem de cara a importância da análise de notas fiscais, que não era algo comum antes, de contratações de outros entes públicos, que também não era comum, a possibilidade de analisar, de fazer essa pesquisa no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, outro ponto em que se avançou muito foi nessa pesquisa de preço, tá? Em seguida, a gente parte para a elaboração dos editais. Eu até anotei aqui os pontos principais que a gente analisa no edital. Os detalhes, o que vai ser um requisito obrigatório, o que vai ser um requisito recomendável, também fica expresso nos regulamentos de cada ente. Mas a gente tem um esqueleto importante, né, na Lei 14.133. Então, quais são os pontos que eu sublinhei aqui para falar com vocês? Que, em relação aos elementos mínimos do edital, a gente vai ter, logo em primeiro lugar, né, qual é o objeto da licitação. E aí é essencial que a gente faça a verificação de confirmar se o objeto da licitação está igual, tanto no ETP, quanto no TR, quanto no edital, quanto na minuta do contrato, tá? Então, em todos esses instrumentos, a gente tem que verificar a mesma descrição do objeto. Essa descrição do objeto, ela é muito importante, porque ela vai ser um norte, especialmente sobre o aspecto da interpretação. Sempre que você precisar interpretar aquela contratação, você vai direto no objeto. Então, vamos ver qual é o objeto dessa contratação. Essa semana, por exemplo, eu peguei um caso concreto bem interessante, em que havia a necessidade, né, administrativa de realizar a impressão de uma série de panfletos para uma campanha educativa, e eles indagavam se eles poderiam utilizar um contrato que já estava em vigor, que incluía serviços gráficos. E aí, quando eu fui analisar o objeto desse contrato, o objeto dele era bem claro que a impressão ali de material, o objeto daquele contrato estava ligado a serviços publicitários e não uma campanha de conscientização em si, né? Então, o escopo dos dois eram diferentes. Eu tinha, de um lado, uma impressão de papéis educativos e no outro aquele visando a publicidade de campanhas, de propaganda, né, das próprias atividades realizadas pelo ente público. Então, analisando o contrato dos dois, não sei se vocês vão lembrar disso, a gente tem um tratamento muito diferenciado em relação à licitação de serviços publicitários. Então, a gente, de fato, tem que respeitar qual é o contrato que foi tratado como um contrato publicitário daquele contrato que é uma mera impressão, né? Impressão, serviços gráficos por si só é uma coisa, e a contratação de
da realização da campanha, né? De bolar uma imagem, bolar um slogan. É diferente. Aqui eu tenho a impressão só como parte final desse objeto, que o objeto central é propaganda, não é impressão, né? Então, o objeto do contrato é muito importante para a gente utilizar como viés interpretativo. Por isso que a gente tem que sempre checar se o objeto está igual, tanto no TR, quanto no ETP, quanto no edital e na minuta do contrato. Também é importante que o edital diga qual vai ser a modalidade de licitação, né? Isso é um ponto essencial para que você possa até determinar as regras daquela licitação, né? Já que a gente tem um procedimento diferente para pregão, concorrência, por exemplo. Em seguida, a gente tem que analisar no edital se está previsto qual vai ser o modo de disputa, né? A licitação ela pode ser aberta ou fechada. E os critérios de classificação podem variar também, entre menor preço, técnico e preço, posso fazer uma mistura entre esses regimes, então isso também tem que estar previsto no edital. Um outro ponto que é importante que esteja no edital, que é a possibilidade ou não de subcontratação daquele objeto. É importante que a gente lembre que, em regra, a execução ela é pessoal, né? E a subcontratação nunca pode ser, portanto, integral. Eu tenho que ter uma subcontratação sempre parcial. E ainda que seja uma subcontratação parcial, a contratada continua com responsabilidade integral em relação ao cumprimento daquele contrato, tá? Outro ponto que também é importante que esteja previsto no edital com bastante clareza: os prazos, a forma como vai ser compreendida a entrega daquele objeto. Por quê? Porque isso vai interferir no aceito, né? No aceite, digamos assim, que vem com um atesto. E esse atesto vai ser essencial para um outro aspecto, que é o estabelecimento da ordem cronológica de pagamento. Então, é importante que você deixe bem claro no contrato quando aquele contrato vai ser entendido como entregue. E um outro ponto que é muito importante que esteja no edital são aqueles referentes às sanções administrativas, né? A advertência, a multa. Em especial, é importante que esteja contido no edital qual é o procedimento para aplicação de sanções administrativas, porque geralmente é em relação ao procedimento que surgem mais dúvidas quanto da necessidade de aplicação de alguma sanção contratual. Então, é importante que o edital deixe esse trecho bem claro, tá? Então, em seguida, a gente sai dessa parte de elaboração do edital, o processo vem para a Procuradoria-Geral do Município ou para a Procuradoria-Geral do Estado para análise e parecer. Então, aqui a gente vai fazer, então, análise e parecer de todos esses instrumentos, do ETP, do TR, do mapa de risco, ou matriz de risco, da pesquisa de preço, do edital, dos instrumentos do edital, que vai ter o TR, né, como a gente já falou, mas também a minuta do contrato. Em seguida, a depender do ente, o processo vai para a Controladoria Geral do município ou do estado, e aí a gente parte para a fase de publicação do edital e também no Portal Nacional de Contratações Públicas. Beleza? Então, em relação a essa parte, alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Aqui não. Beleza. Então, vou só pegar uma aguinha aqui e a gente parte para a parte da dispensa. Vamos lá. Então, como vocês bem sabem, né? A regra para toda e qualquer contratação pela administração pública é a realização de licitação.
A gente acaba ficando com um trauma, com um preconceito de contratação direta, como se a gente sempre partisse da premissa de que a contratação direta é irregular, ela tem alguma coisa de errado. Mas não é isso, a gente não pode ter essa falha interpretativa, não. A própria Constituição, quando fala no 3721 da regra de licitar, afasta essa regra para algumas hipóteses. Então, o próprio Constituinte reconheceu que, em alguns momentos, licitar não seria a melhor opção. O que a gente precisa de cara já colocar em mente? Que não se abre um processo para contratação direta. Você abre um processo, vamos voltar lá no fluxo, vocês continuam vendo minha tela, né? Você abre um processo e você vai identificar a necessidade administrativa. Você vai ver se essa necessidade está no plano de contratações anual, se for o caso, você vai ter que aditar o plano de contratação anual antes. Você pega a autorização da autoridade competente. Você faz um estudo técnico preliminar. E aí, só então, você vai partir para uma contratação direta, tá? Então, o que a gente vê de muita falha de planejamento é assim: você já abre o processo falando de uma contratação direta. Ah, inexigibilidade. Não. Você tem que abrir o processo falando de necessidade administrativa, comprovando aquela necessidade administrativa, partindo da questão de amparo orçamentário e no plano de contratações anual, para fazer um estudo técnico preliminar que te diga que a melhor solução nesse caso é não licitar. Vocês entenderam a diferença? Por quê? Porque quando eu obedeço esse trajeto, eu sei que eu analisei as outras opções e cheguei à conclusão de que a contratação direta era melhor. É diferente de eu começar o processo falando: "Ah, eu quero fazer uma contratação direta", como a gente tem muitas vezes em caso de inexigibilidade. "Ah, eu quero contratar o curso tal". Não, você vai identificar a necessidade, ver o amparo, pegar a autorização, fazer o estudo técnico preliminar. É claro que em alguns casos de inexigibilidade de dispensa, esse estudo técnico preliminar, ele vai ser um estudo técnico preliminar diferente de uma contratação ordinária, porque se eu tenho só uma pessoa apta a prestar o serviço, eu não tenho como analisar todas as viabilidades, né? Eu já vou de cara falar: olha, eu não estou analisando outras opções, porque essa é a única opção, entenderam? Mas o instrumento em si, o processo em si, ele tem que existir. E aí, a gente começa a falar primeiro da distinção entre a contratação por dispensa e por inexigibilidade, tá? Quando a gente fala de dispensa e de inexigibilidade, o que elas têm em comum? Ambas são espécies de contratação direta. Então, em ambos os casos, a gente não vai realizar a licitação. E o que elas têm de diferente? A dispensa envolve uma série de hipóteses taxativas em que o legislador entendeu que seria mais conveniente não realizar o procedimento licitatório ordinário. Ao passo que na inexigibilidade, todos os cenários em que ela for aplicável têm algo em comum, que é a impossibilidade de competição, a impossibilidade de estipular critérios de competição. Isso pode acontecer porque eu só quero uma opção ou porque eu não tenho como dizer qual opção é melhor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá. Quando eu tenho a dispensa de licitação em razão do valor, deixa eu pegar aqui minhas notinhas para compartilhar com vocês. O primeiro ponto que eu tenho que lembrar é a dispensa em razão do valor, ela leva em consideração um critério objetivo, que é
o objeto a ser contratado é inferior àquele patamar estipulado pela lei. Esse valor é corrigido anualmente automaticamente, diferentemente do que acontecia na Lei 8.666. Então, atualmente, esse valor está em R$ 119.812,02 para obras e serviços de engenharia ou de manutenção de veículos e R$ 59.906,02 para outros serviços e compras, tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado. Tá, então eu tenho um critério objetivo que se baseia exclusivamente, né, na questão do valor. Mas como é que eu apuro esse valor e como eu faço para que esse valor não seja burlado, né, pela administração pública? Então, a lei já traz a solução para esses dois problemas. Ela diz que esse valor vai ser levado em consideração de acordo com o somatório de todas as despesas daquela natureza no mesmo exercício financeiro. Então, eu não posso ir quebrando uma grande contratação em várias contratações diretas pequenas, tá? Por quê? Eu vou analisar o objeto daquela contratação, por exemplo, compra de cadeiras, e ao longo de um exercício financeiro, por aquela autoridade por aquela unidade gestora, eu só vou poder usar esse limite, tá? Então precisa ser o somatório desse valor por unidade gestora, por exercício financeiro. Mas como é que eu analiso se o objeto é da mesma natureza ou não? Aí eu vou analisar o ramo da atividade, que é aquele KNAI, tá bom? Vamos partir agora então para o terceiro ponto. A AGU e muitos órgãos têm feito listas de verificação para que as unidades gestoras, né, os órgãos contratantes, façam uma espécie de checklist dos documentos que são necessários para instruir o processo. E assim, nos casos de dispensa em razão do valor, não tem sido exigido por muitos entes, de acordo com as suas respectivas regulamentações, o parecer da Procuradoria. Tá? Então, isso é uma outra característica. Um quarto aspecto a ser analisado nessas dispensas em razão do valor é de que quanto maior é a discricionariedade, né, maior tem que ser a publicidade também. Então, eu preciso publicar essas dispensas em razão do valor em múltiplos locais. E aí também vai depender da regulamentação do ente. Além disso, ele tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas por pelo menos 3 dias úteis. Por que isso, gente? Porque assim eu dou publicidade daquela contratação direta e permito que outros players do mercado, analisando esse interesse da administração pública em contratar de maneira direta aquele objeto, possam fazer suas ofertas e fazer, às vezes, até por um preço menor do que aquele estimado pelo órgão, né? Então, eu aumento a publicidade justamente para favorecer a impessoalidade daquela contratação. Nesses casos, a Lei 14.133 também foi bem certeira. Ela determinou que essas contratações de menor valor sejam preferencialmente pagas através de um cartão específico de pagamento, cujo extrato seja publicado, porque assim você separa essas contratações das demais e permite que o controle e a fiscalização dessas contratações sejam mais fáceis, né? Você centraliza ali, olha, todas as contratações por dispensa em razão de valor estão aqui nesse extrato.
E isso também dificulta essa questão de parcelamento, né? Alguém botou uma pergunta aqui. Eu não entendi essa questão do limite de exercício financeiro. Eu pensei que a contratação direta pelo valor pudesse ser analisada em cada contrato, depender do objeto. Vamos analisar a lei juntas. Deixa eu botar aqui. Eu vou parar de publicar. Olha, vamos lá. A gente vai ver o 75 no inciso. Você tá me ouvindo? Porque quando eu abro a lei, eu não consigo te ver. Tá. Deixa eu diminuir aqui. No 75 diz: é dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a 100 mil, no caso de obra, serviço de engenharia, ou de serviços de manutenção de veículos automotores, ou para contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, nos casos de outros serviços e compras. Aí a gente já conversou aqui que esses valores foram atualizados, tá? Aí agora, lá embaixo, eu vou ter assim: para fins de aferição, no parágrafo 1º, tá bom? Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput, deverão ser observados o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Vou colar aqui no nosso chat. E o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza. Por que isso? Pensa bem. Se eu permito uma contratação direta de quase o valor inteiro, vamos lá, o valor inteiro é 59 mil. Eu permito uma contratação direta de 50 mil reais em cadeiras. E aí depois uma outra contratação direta de 50 mil reais em cadeiras no mesmo exercício pela mesma unidade gestora, eu teria permitido uma contratação direta de 100 mil. Então eu teria burlado o limite da contratação direta. Entendeu? Qual é a ideia do legislador aqui? Não só essa questão pode isso, pode fazer 2,25 dentro do mesmo exercício financeiro. E qual é a ideia também por trás disso? Primeiro lugar, não burlar essa regra da contratação direta, né? Não evitar a licitação nesses casos. E também, vamos ver se alguém vai lembrar aqui, ó. Se alguém lembrar aqui, eu vou dar um cupom de 10% para a próxima turma. Promessa. Qual é a outra razão pela qual o legislador quis evitar essas compras parceladas? Por que que ele quis evitar esse fracionamento? Primeiro é para evitar o mau uso da contratação direta, né? E como um segundo aspecto, porque se eu tenho necessidade de contratação múltipla daquele mesmo objeto, eu tenho que utilizar preferencialmente o sistema de ajuste de preço, né? Que deixa de ser uma sugestão do legislador e passa a ser uma imposição do legislador nesses casos. Tanto que se eu não for utilizá-la, eu tenho que justificar porque eu não estou utilizando. Por quê? Porque quando eu utilizo o sistema de ajuste de preço, eu tenho economia de escala. Eu tenho a melhor utilização dos recursos porque eu vou pedir exatamente a quantidade que eu preciso. Eu não vou ter o custo do armazenamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o legislador também pensou nisso, né? Olha, se ele toda hora tem que pedir um serviço gráfico de 10 mil reais, ao invés dele fazer 30 contratações 30 ainda estaria dentro do limite, 80 contratações de 10 mil reais, ele tem que fazer uma ata de registro de preço, em que ele tem uma quantidade mínima, sei lá, de 40 mil reais em impressão, e ele fazendo aos poucos, retirando aos poucos dessa ata. Lembraram? Então, beleza. Vamos seguindo. Deixa eu voltar lá para
para o nosso slide. Vamos lá. Ó, se tiver dúvida, grita aqui que eu não consigo ver o que chegou mensagem no chat, tá? Só abre o microfone e fala assim, professora, tem chat. Vamos lá. E aí, em razão do valor, a gente fechou. Esses eram todos os pontos que a gente precisava focar. Eu separei na contratação direta as causas mais importantes, tá? Porque tem muitas e tem muitas que não tem nada a ver com os concursos que a gente tem estudado, porque são para programas federais. Então, eu separei as mais importantes. Também tem essa opção, a segunda, que na verdade vai ser o terceiro, né? Já que o primeiro e o segundo falam do valor, que são as contratações para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, que tenha sido realizada há menos de um ano, quando eu verificar que naquela licitação surgiram licitantes interessados, quando eu verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados, ou não foram apresentadas propostas válidas, né? Aqueles casos que a gente conversou de licitação deserta ou fracassada, ou ainda quando as propostas apresentadas tiveram um preço muito superior aos praticados no mercado, ou incompatíveis com aqueles fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, se eu tiver que fazer uma contratação nas mesmas condições definidas, numa edital de licitação que já aconteceu, em que ou eu não tive interessado, ou eu tive um preço impraticável, ou um valor muito alto, aí eu posso fazer uma contratação direta. Por quê? Porque nesse caso eu comprovei que não foi possível obter aquele objeto através de uma licitação. Tá? Por isso que existe essa necessidade. Por que realizada em menos de um ano? Porque é o tempo mais ou menos que o mercado demora a flutuar, né? Pode ser que se tiver passado mais de um ano, o mercado já tenha novamente ou interesse em apresentar preços execuíveis, ou no sentido de que os licitantes já apresentem preços adequados ao mercado, não sejam preços inexequíveis, tá bom? Próximo. Aqui a gente começa a tratar dos casos em que a gente tenha uma contratação com objeto específico. Eu vou falar com vocês só dos que são essenciais, tá? O primeiro caso é a possibilidade de contratação direta quando a gente precisa comprar bens, componentes ou peças que sejam indispensáveis para a realização de algum tipo de conserto, de ajuste, de algum bem da administração pública, tá? Um segundo caso que a gente tem, que é o da letra B, quando a gente tem algum acordo internacional específico trazendo essa possibilidade de contratação direta, que é uma forma de atuação da administração pública na economia, né? Aí depois a gente tem na letra C, produtos para pesquisa e desenvolvimento. Na letra D, casos em que a gente tenha necessidade de transferência de tecnologia. Na letra E, hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis. E aí sublinhe no slide de vocês. Eu só posso fazer essa contratação direta para o período que for necessário para realizar o procedimento licitatório, tá? Então, eu não posso ficar comprando diretamente. Eu faço uma contratação direta só até eu conseguir realizar aquele procedimento licitatório. E um detalhe também é que eu tenho que pagar com base no preço do dia, tá? Não é a pesquisa de mercado em si. Depois a gente tem bens ou serviços que tenham alta complexidade tecnológica, relacionados à defesa nacional. Depois a gente tem, lá na letra K, lá embaixo, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. É o caso de você contratar, por exemplo, uma empresa que faça restauração de obras, restauração de quadros,
reparo em locais tombados. Por quê? Nesses casos, permito essa contratação direta porque, em regra, eu tenho pessoas mais especializadas em fazer esse tipo de conserto, né? Reparo, né? Ou algo do tipo. Tanto que a lei fala em de autenticidade certificada, não é qualquer objeto ou obra de arte que pode ser restaurado através dessa contratação direta, mas só aqueles que têm autenticidade certificada. E um outro requisito é que tem que ter finalidades compatíveis com aquele órgão. Então, uma coisa é uma contratação direta para reparação de uma obra de arte no museu, outra coisa é uma contratação direta para reparação de uma cadeira de designer na minha sala. Então, não, aquela cadeira não está ali cumprindo nenhuma finalidade específica do órgão. Se ela está ali, é porque houve um desvio, né, na finalidade daquele objeto ali, que não deveria estar sendo utilizado dessa forma. A própria lei agora é bem categórica em relação a essas compras de luxo. Então, dessa forma essa contratação direta para reparo não é para obras de arte é, em órgãos públicos, em repartições, mas sim naqueles que têm, de fato, um objetivo cultural, né? Então, faz sentido você preservar esses objetos. Depois a gente tem a aquisição de medicamentos que são destinados ao tratamento de doenças raras, né? Tem essa especificidade, não é comprar Novalgina, né? Aí, em seguida, a gente passa para contratações específicas relacionadas às ICTs. Eu recomendo a vocês, eu até trouxe aqui. Eu tirei. Eu tinha colocado aqui o número certinho da lei. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, lei de inovação. Lei 10.973. Essa lei trata das ICTs, né, que são as instituições científica, tecnológica e de inovação. Então, elas têm um tratamento diferenciado por diversas leis agora administrativas, leis importantes até para as provas de vocês. Então, é bom dar uma lida, porque esse assunto é tratado nos regulamentos que tratam de sandbox, que, que tratam das ICTs e tratam de um outro decreto recente da União de direito regulatório. Daqui a pouco eu lembro e compartilho com vocês. Então, dê uma olhada nessa lei de inovação que é importante. Em seguida, a gente tem a possibilidade de contratação direta quando tiver algum tipo de envolvimento com segurança nacional, casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. Esse é um dos casos em que a gente às vezes vê mau uso da contratação direta, né? Muitas vezes a gente tem uma preocupação do chefe do executivo, uma preocupação em geral no reconhecimento do estado de defesa, do estado de sítio, de intervenção, justamente para permitir essas contratações diretas, né? Então, muitas vezes elas são utilizadas de maneira equivocada. Esse é um ponto que vale a pena a gente sempre averiguar quando estiver fazendo parecer. E um caso muito comum que a gente vê muito na prática e tem muita jurisprudência a respeito são os casos de dispensa de licitação em caso de emergência ou calamidade pública. Aqui vale a pena a gente lembrar do conceito de emergência, calamidade pública em si. A gente às vezes fica com a ideia de que essa contratação direta ela só pode ser utilizada naqueles casos em que a gente tem. Deixa eu mudar minha telinha aqui em que a gente tem, houve um temporal, todas as ruas ficaram alagadas, aí só aí poderia ser uma contratação emergencial. Mas não é isso. Vejam bem,
A contratação emergencial, ela pode ser utilizada tanto nos casos de emergência, como nos casos de calamidade pública. Então, eu tenho 2 cenários diferentes, tá? Então, eu tenho uma emergência ou uma calamidade pública. Por exemplo, eu já analisei uma contratação emergencial, porque, havia uma empresa que prestava o serviço de poda de árvores, tá, na cidade. E esse contrato vencia mais ou menos em setembro e foi aberta uma licitação para substituir esse contrato, né, por volta de abril. E aí tinham muitas discussões dentro desse processo de contratação, da licitação nova, acabou indo para o Tribunal de Contas, umas discussões sobre, requisitos de habilitação, se eles eram legais ou não eram, blá-blá-blá-blá. Essa licitação atrasou. Então, quando chegou em setembro, que esse contrato vencia, ele não podia mais ser prorrogado, porque ele já tinha sido prorrogado por 60 meses. E ainda não tinha havido a licitação nova. E aí, qual era a dúvida? Na Lei 8666, você tinha essa possibilidade de, além dos 60 meses, pegar 12 meses extras, digamos assim, que era a possibilidade do 57, parágrafo 4º, quando você tinha alguma situação, assim, emergencial, um fato superveniente e tal. Ou você tinha a possibilidade de, nesse caso, fazer uma contratação emergencial, porque era um caso de emergência, de fato, você não poderia ficar sem o serviço. Então, qual é a peculiaridade desses casos de emergência ou de calamidade pública? Existe a possibilidade de contratação direta, mas eu preciso, primeiro, caracterizar a urgência de atendimento de situação, uma situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras e serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, o primeiro ponto dessa contratação emergencial vai ser exigir que o órgão de origem caracterize essa urgência, seja para o atendimento de uma situação que possa ocasionar prejuízo ou em razão do comprometimento à continuidade de serviços públicos. Então, ele vai ter que fazer essa narrativa e a subsunção à norma, sempre acompanhado das provas documentais, tá? E aí, uma segunda particularidade é que, nesses casos, eu só posso fazer a contratação direta para aquisição dos bens necessários ao atendimento daquela situação emergencial ou calamitosa. Então, eu não posso fazer um contrato de 12 meses, né? Agora, na lei nova, eu posso, já vou falar até sobre isso. É, na lei 8666, a gente podia fazer pelo prazo de 6 meses, né? E agora, na lei nova, a gente pode fazer pelo prazo máximo de 1 ano, tá? Justamente porque me deu um prazo maior para eu poder fazer essa contratação ordinária. Então, eu tenho um prazo de possibilidade de contratação direta, e enquanto essa contratação direta estiver valendo, eu já estou me preparando, fazendo a contratação nova, tá? Então, eu tenho um prazo máximo de 1 ano. Esse 1 ano é contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, e a lei já é clara ao vedar a prorrogação desses contratos ou a recontratação da empresa já contratada. Beleza? Esse ponto é polêmico. Alguma dúvida aqui? Vamos seguir. Outro ponto importante, aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico. Isso é muito comum em consórcio, tá? Essa contratação direta nos casos de consórcio é muito comum, a gente vê bastante na prática. Depois a gente tem quando a União quer intervir para regular algum serviço, regular preço, regular mercado.
Outros casos em que a gente tem a celebração de contrato de programa, que é isso que eu estava falando, de consórcio, contratação de serviços ou tecnologia relacionada ao SUS. Quando eu precisar contratar profissionais para formar a comissão de avaliação, quando eu tiver licitação com critério de técnica, né? Contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, né? É uma forma de a gente utilizar aqui aquela ideia de função regulatória da licitação, né? De promover a inclusão das pessoas com deficiência. Um caso muito comum que a gente vê muito na prática é esse 14, que é a contratação de instituição que tenha por finalidade, deixa eu ver o que está escrito aqui, estatutária, apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, aqueles casos que a gente vê muito na prática de contratação de banca, de concurso público, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nesses casos em que a gente estiver falando de contratação direta do número 14, o Tribunal de Contas da União tem colocado 6 requisitos para que essa contratação direta seja válida. Vamos anotar. O primeiro, que de fato seja indiscutível a capacidade daquele contratado para a execução do objeto pactuado, tá? Então, não pode ser um objeto comum que qualquer pessoa possa executar, mas seja um objeto mais complexo e que essa contratada tenha indiscutível capacidade para executar esse objeto pactuado. De preferência que eu possa comprovar isso através de outras contratações que ela já teve com esse mesmo objeto, né? Segundo a exigência dos Tribunais de Contas da União, que esse serviço, que essas atividades contratadas não sejam meramente relacionadas à logística ou serviços burocráticos. Então, pensem numa instituição que vai ser contratada para realizar um concurso público. Se a única função dela é gerar boleto e abrir a porta da sala, não faria sentido essa contratação direta. Qualquer um poderia fazer esse serviço, poderia ser feito até através de pregão, a licitação, né? Porque seria um bem um serviço comum. Agora, se ela faz algo além disso, se ela tem algum diferencial aqui, se ela entrega mais do que simplesmente logística e burocracia, aí eu poderia utilizar esse artigo. Mas eu tenho que cumprir os outros 4 requisitos. Vamos lá, a gente só falou de 2. O terceiro, é vedada nesses casos a subcontratação, né? Já que a gente vai utilizar o primeiro requisito, que foi a indiscutível capacidade daquela contratada para execução. Então, se eu comprovar a indiscutível capacidade dela e eu subcontrato, não faz sentido, né? Vamos passar para o 4. Ainda que ela seja muito competente, eu preciso, de acordo com a súmula 250 do TCU, que o preço praticado por ela seja compatível com o do mercado. O quinto requisito é que esse objeto não pode ser genérico. E o sexto requisito é que tem que ser uma... Olha lá, vou até marcar ali com vocês. Tem que ser uma instituição que não tenha fins lucrativos. Então, ela não pode ser uma entidade privada, tá? Aí a gente tem o 15, que não tem muitas complicações, só leitura mesmo, depois vocês leem de casa. O 17 da Constituição Solidária também não. A gente passa agora para falar de inexigibilidade. Ficou alguma dúvida em dispensa? A gente fechou. Então vamos lá. O que as inexigibilidades todas têm em comum? Deixa eu passar aqui nas minhas anotações.
Nesses casos, a contratação não é viável através de licitação, porque eu tenho como realizar uma competição, tá? Não tem como realizar uma competição. Mas não fiquem com isso na cabeça de que, assim, não posso realizar uma competição porque só um pode fazer. Não é isso. Vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos supor que eu sou secretária de uma secretaria, sou autoridade competente, e eu quero contratar um professor para dar um curso de capacitação para os meus servidores. Eu sei mais ou menos o tipo de professor que eu gostaria, mas eu não tenho como colocar um critério objetivo. Por exemplo, se eu colocar como critério que tenha trabalhado na área, muitas pessoas vão ter trabalhado na área. Que tenha mestrado, muitas pessoas vão ter mestrado. Que domine a legislação local, como é que eu vou saber que a pessoa domina ou não a legislação local? Eu vou aplicar uma prova nos interessados? Então, vejam, muitas vezes, dependendo do. Eu até brinquei na PGM uma vez dando esse exemplo numa palestra, que vocês conhecem a professora Soraya. A professora Soraya, ela passou no mesmo concurso que eu, ela trabalha no mesmo lugar que eu, na mesma especializada que eu. Ela também tem 2 filhos. Ela também nasceu dia 7 de junho. Se você colocasse determinados parâmetros, eu e ela estaríamos em todos os mesmos requisitos. Não teria como criar requisitos para de competição. E aí, por quê? Porque algumas vezes eu não tenho como estabelecer critérios objetivos para a competição. Eu não tenho como mensurar se a aula de uma ou de outra é melhor ou pior, né? Ou como hoje em dia, se você for num museu e você olhar para um determinado tipo de quadro, você pode estar acompanhada da sua mãe. Ela vai achar lindo, você achou horrível. Aí vai ter um outro quadro que ela vai achar horrível, você achou lindo. Por quê? Porque alguns fatores são subjetivos. Não há nada que se possa fazer a respeito disso. O que que é belo? O que que é competente? Meu critério de competente pode ser diferente do seu. O que que é eficiente? Meu critério de eficiência pode ser diferente do seu. Ok? Então, a inexigibilidade ela existe nos casos em que for inviável a competição, não de que só existe uma pessoa apta. Então, a lei nova já anda um pouco além da lei 8666 e ela traz mais hipóteses previstas na própria legislação. Mas o rol de hipóteses de inexigibilidade ele é exemplificativo, tá? Então, não interessa se ele está previsto aqui ou não. Então, o primeiro caso que a gente vai ver é o de aquisição de materiais específicos, né? Ah, o que que é isso? Nesses casos, a gente vai depender de analisar se aquele material, aquele equipamento ou aquele serviço, de fato, só pode ser fornecido por um determinado produtor, ou empresa, ou um representante exclusivo. Isso é muito comum, por exemplo, em venda de software, em show de artista, alguma peça que seja essencial e que só possa ser daquela marca, daquele jeito. Ou quando você contrata um serviço e você depende da contratação do montador, que só aquele montador pode montar essa marca de móvel. Eu peguei um caso assim uma vez. Então, esse primeiro exemplo que eu trouxe é quando a gente tem algum cenário de exclusividade, tá? E que no inciso segundo é mais claro ao dizer do caso de contratação de profissional do setor artístico. Nem precisaria, ele poderia estar incluído no primeiro aqui, mas a lei deixou ele em separado.
Nesses casos em que a gente tem de contratação, de setor, de empresário, a gente depende disso, dessa comprovação de que uma determinada pessoa, um determinado empresário é o representante exclusivo dele, tá? A gente vai falar disso depois na instrução do processo. E eu mexi que foi pro lugar para trás. Ó. E a lei também, como eu estava falando, ela foi mais específica, digamos assim, porque ela já trouxe dentro do conceito do que seria serviços técnicos especializados, uma construção que era muito jurisprudencial, ela já trouxe o que de cara pode ser considerado um serviço técnico especializado. Então, nesse caso, a gente tem estudos técnicos, planejamento, projeto básico, projeto executivo, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessoria, fiscalização, patrocínio ou defesa de causas judiciais administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controle de qualidade tecnológica, blá, blá, blá. O que isso é de interessante? Que ela já traz um norte do que pode ser, de fato, caracterizado como serviço técnico especializado, mas vai caber ao órgão, no momento da instrução processual, trazer o documental que comprove isso, tá? Porque não é qualquer parecer que justifica uma inexigibilidade de licitação. Não faz sentido eu fazer ou contratar um advogado para fazer um parecer com inexigibilidade de licitação de um tema que já é, por exemplo, objeto de súmula vinculante, né? Então, ainda que eu tenha essa possibilidade de inexigibilidade de licitação, eu tenho que fazer esse degrau aqui, né? Especialmente essa instrução documental. Ia descer de novo. Vamos lá, não sei o que eu estou fazendo de errado. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Por quê? Porque aqui é mais um caso em que eu não tenho competição, né? Eu posso contratar muito mais pessoas, eu posso contratar diversas pessoas. Lá em Niterói, por exemplo, a gente tem credenciamento de instituição bancária. Por quê? Porque todas as instituições bancárias que cumprirem os requisitos que a gente coloca no edital podem se credenciar para gerar boletos de créditos do município, né? Boleto para pagar uma taxa, para pagar IPTU e tudo mais. Então, todos podem se candidatar. Então, a gente não tem que escolher uma instituição ou outra. Então, nesses casos, a gente pode contratar por inexigibilidade, porque a gente não tem aqui uma competição. Havendo inviabilidade de competição, é autorizado o credenciamento. É autorizado o credenciamento, não. É autorizada a contratação por inexigibilidade, que acontece nesses casos de credenciamento, em que existe uma multiplicidade de interessados que podem prestar esse serviço sem prejuízo um do outro. E, em quinto lugar, a aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Esse é um ponto que mudou bastante da Lei 8.666 para a Lei 14.133, porque esse ponto antes era tratado como uma dispensa e agora ele corretamente foi colocado como uma inexigibilidade, já que aqui eu tenho, de fato, a impossibilidade de estipular critérios objetivos quando eu já tenho um imóvel específico para atender a minha necessidade, né? Eu não tenho como fazer competição aqui. Trouxe para vocês, já a título de curiosidade, como é que alguns entes, no caso de Niterói, regulamentou essa questão da instrução da contratação direta. Por que isso? Porque, como eu falei com vocês, a contratação direta, ela não pode começar na primeira página do processo. Eu tenho que fazer o caminho como se eu fosse fazer uma contratação ordinária, para em seguida concluir que a contratação ordinária não seria a melhor solução, e sim a contratação direta. E aí, ultrapassada essa barreira, eu tenho que diferenciar se seria uma contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade. E aí, juntar todo o documental, todo o histórico que possa embasar essas minhas afirmações. Então, primeiro eu vou ter um documento de formalização da demanda, que era o ponto 1 da nossa caixinha do fluxo lá no começo da aula,
o estudo técnico preliminar. Então, ainda que eu vá fazer uma contratação direta, eu preciso fazer o estudo técnico preliminar. Depois, cabe ao órgão de origem fazer essa caracterização da situação de dispensa ou inexigibilidade. O órgão de origem tem que analisar a situação e dizer em qual artigo aquela situação fática se situa, né? E, com base nisso, ele vai trazer a justificativa adequada para embasar a sua escolha, embasar o seu agir. Depois, ele vai fazer uma estimativa da despesa, vai justificar o preço, e aí vejam a diferença, né? Eu não faço bem uma pesquisa de preço, mas sim uma estimativa da despesa e uma justificativa do preço. Essa justificativa do preço é diferente de uma pesquisa de preço do procedimento ordinário, porque eu não vou atrás do menor preço, mas sim apresentar uma justificativa de preço que demonstre que aquela minha contratação direta está adequada aos valores praticados no mercado, tá? É diferente de uma pesquisa de preço. Apesar de ser importante a multiplicidade de fontes, tudo da mesma forma. Ah, mas como é que eu vou fazer pesquisa de preço se é inexigibilidade só uma pessoa, só esse artista eu contrato? Como é que eu vou fazer uma pesquisa de preço do show de um determinado artista? Eu vou pedir para ele trazer outros contratos que ele celebrou para analisar esses contratos semelhantes e verificar qual foi o preço praticado neles, tá? Então, se, por exemplo, ele já fez um show em um município de 500 mil habitantes, com tantas horas de duração, eu tenho como comparar o valor para um show em Niterói, entenderam? Então, eu vou fazer um comparativo não em relação ao mercado, mas em relação ao contratado. Esse contratado tem que preencher os requisitos de habilitação, né? Haver uma proposta com as condições de contratação. Eu tenho que indicar os recursos orçamentários, da mesma forma. Fazer o parecer jurídico ou técnico, se for o caso. Ou os dois, né? O técnico e o jurídico. E tem que ter autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela contratação. Então, o próprio secretário, ele autoriza essa contratação. E, em seguida, a gente parte para a minuta do contrato e verificar se existe algum tipo de impedimento para contratar ou para licitar. Isso está previsto na legislação de Niterói, mas é bem comum que os entes tenham essa mesma previsão, tá? No termo de referência das contratações diretas, eu preciso que tenha essa justificativa fundamentada para a contratação, já com a indicação do dispositivo legal. Dependendo do caso concreto, a caracterização da situação emergencial ou calamitosa, se for uma contratação direta emergencial, né? Tenho que fazer uma justificativa para a escolha daquele fornecedor ou da prestação de serviço. Por que, podendo escolher diretamente, você escolheu esse fornecedor ou esse prestador de serviço? Para quê? Para evitar a violação à impessoalidade, né? Eu vou em seguida juntar a justificativa do preço a ser contratado e os requisitos de habilitação para formalização do contrato, tá? A gente já falou tudo isso, tá? Vocês vão ver depois. Eu só quero pegar para vocês a contratação de imóvel. Aqui, ó. A inexigibilidade por imóvel tem algumas características peculiares. Por quê? Como eu falei, ela era uma dispensa, passou a ser uma inexigibilidade, e agora eu tenho que fazer um estudo técnico preliminar. Nesse estudo técnico preliminar, eu tenho que ter avaliação fundamentada da vantagem da opção pela locação ou pela compra. Eu tenho que apresentar uma justificativa fundamentada acerca da razão pela qual aquele é o único imóvel que está apto a satisfazer minha necessidade. Tenho que pedir para o setor competente certificar que não existem imóveis públicos vagos com aquelas características. Preciso de um laudo de avaliação prévia do bem,
que tenha não só o valor atual dele, mas também discrimine detalhadamente a situação atual daquele bem, para que eventualmente não corra o risco de haver algum tipo de depreciação ou hipervalorização dele, que possa ensejar algum tipo de controvérsia, e apresentar o contratado, os documentos de habilitação e titularidade desse bem. E aí, para fechar a aula, desculpem eu ter passado um pouco do tempo, mas é bom que a gente ficou com o tema todo fechado. Eu trouxe 3 julgados que eu acho importantes aqui para vocês, tá? Vamos lá. O primeiro deles fala o seguinte: a elaboração do termo de referência ou projeto básico se faz necessária, ainda que a gente tenha que, ainda que a gente vá aderir à ata ou fazer uma contratação direta, tá? Então, aquele caminho que a gente passou, aquele fluxo do processo de contratação, ele tem que ser respeitado. Ainda que eu vá fazer uma contratação direta, ou ao final do ETP descobrir que a melhor solução para mim é aderir a uma ata, eu preciso passar por todos esses esses degraus da contratação. Em seguida, a inexigibilidade de licitação somente tem lugar quando o interesse público seja tão peculiar que não possa ser atendido pelos próprios recursos e pessoal de que dispõe a administração pública. Então, não faz sentido eu ter, por exemplo, uma procuradoria bem organizada, com riqueza institucional, e eu fazer o tipo de contratação direta por inexigibilidade de alguém que faça algo que a procuradoria já faz, ou que vá cuidar de uma matéria que seja trivial, que não precisa de nenhum tipo de serviço especializado, diferenciado. Esse terceiro acórdão, ele fala da emergência fabricada, tá? E ele fala o seguinte: a ocorrência de situação imprevisível e inevitável autoriza o poder público a lançar mão da dispensa de licitação. Por outro lado, quando decorre de desídia ou falta de planejamento do administrador público, passa a constituir situação de emergência fabricada, o que não se amolda como dificuldade do gestor na previsão da LINDB, com aplicação de sanção ao responsável. Nesses casos, você faz a contratação direta emergencial, mas, paralelamente, você instaura um processo administrativo disciplinar para averiguar quem foi o responsável pela emergência fabricada, tá? Você não pode ficar sem o serviço. Então, a administração pública, o interesse público, a comunidade em si não pode ser prejudicada por uma falha do administrador. Você faz a contratação emergencial, mas essa emergência fabricada vai ser objeto de responsabilização pessoal dos responsáveis. E para fechar, sempre que o agente tiver agido com imperícia, algum tipo de erro grosseiro, no caso de contratação direta, tanto a Lei 14.133 trata lá no artigo 74, ou 73, sobre o tema, como a jurisprudência do Tribunal de Contas é toda nesse sentido de que é hipótese de responsabilidade pessoal, tá? Do agente público responsável. Vou parar aqui minha apresentação. Pessoal, com isso a gente fecha. A gente falou bastante coisa hoje, né? Muito planejamento. Espero que vocês tenham entendido melhor como funciona esse procedimento de contratação. E tenham tido uma visão macro, né? De por que existe contratação direta, por que existe contratação dispensada e inexigível, e entendido melhor como isso acontece na prática, que esse raciocínio jurídico com certeza vai auxiliar vocês e muito na realização de questões, de provas e futuramente na prática quando vocês forem procuradores, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no grupo, fiquem à vontade para trazer outros pontos que são objeto de dúvida de vocês que a gente vai incluindo nas próximas aulas, tá bom? Boa noite para vocês e um beijo.